Meus irmãos, já estamos para terminar o ciclo pascal. E o encerramento, o coroamento do ciclo pascal é a festa de Pentecostes. Por isso você vai se surpreender com o tema de hoje. Nós vamos tratar do título mais importante do Espírito Santo, Paráclitos. A princípio você vai se assustar, porque é uma palavra grega, mas depois você vai se surpreender, como disse, quando você descobrir o significado desta palavra e por que as boas Bíblias preferem não traduzir esta palavra, apenas transliterá-la, quer dizer, escrever na nossa língua a palavra estrangeira. Pois bem, o termo Paráclitos é próprio do evangelista São João. Só aparece nele. Não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, nem sequer na tradução grega chamada Septuaginta do Antigo Testamento. Curiosamente, essa palavra era bastante comum dentro da literatura extra-bíblica. Aparece até em Homero e muitos outros escritos, mesmo em escritos judaicos. O evangelista São João emprega esta palavra, Paráclitos, 4 vezes, 3 no Evangelho e uma na Epístola de São João. E é interessante você notar que é uma palavra grega que o significado etimológico, pará é junto de, kletos é chamar para junto. A tradução que comumente nós encontramos na Bíblia é de consolador, defensor, advogado, e assim por diante. Mas você sabe que nenhuma dessas palavras dão conta de transmitir o significado da palavra Paráclitos. Ela vem de um contexto jurídico, a princípio romano, mas principalmente do contexto jurídico judaico. Você sabe que os romanos foram o grande povo do direito, o grande legado de Roma é o direito até hoje. O direito romano é referência para o estudo do direito em todas as nações do mundo. E eles tomaram alguns elementos. Sabe que os romanos também eram um povo que ele conquistava e ele não destruía tudo. Ele aprendia com os povos conquistados, eles iam assimilando tudo que era bom. E dos gregos eles pegaram muito conhecimento. E o advogado, por exemplo, porque a palavra em grego Paráclitos era aplicada a advogado. Acontecia nos julgamentos que a pessoa tinha que se defender, e para se defender num julgamento você tem que saber falar com desenvoltura, e muitas pessoas não tinham essa condição, eles contratavam um paráclito que o defendesse. Era um retórico, uma pessoa que sabia falar bem, e ele cochichava no seu ouvido quando você tinha que responder a questionamentos dos juízes. Pois agora, dentro do mundo judaico, nós não encontramos esse elemento, não existe essa atividade de advogado dentro do mundo judaico. Por isso, embora a gente encontre algumas traduções aí como advogado, é uma tradução meio forçada. Bom, eu vou explicar como funcionava o julgamento dentro do Israel antigo. É aí que eu acho que a coisa vai ficar muito mais interessante. Funcionava assim. Era feita nas portas da cidade, lá se assentavam os anciãos que iam julgar, vinha o acusador. O acusador é o Satanás, né? Aquele que faz o papel de acusador é o papel do Satanás. Você vê isso daí, por exemplo, no livro de Jó, o papel do Satanás. Pois bem, aí o que acontecia é o seguinte, que
mesmo que, vamos dizer, o réu cometeu um crime terrível, né? E que ele fosse condenado à pena capital, à morte, aí aparecer, se tivesse uma pessoa que seria uma autoridade, uma pessoa assim de prestígio daquela aldeia, daquela comunidade, e se levantasse e se colocasse ao lado daquele réu, ele era automaticamente absolvido, ele é anistiado. Quer dizer, ele cometeu o crime, mas ele era anistiado pelo mérito, pelo prestígio dessa autoridade que se levantou perto daquele condenado. Você viu que o sistema judiciário em Israel era bastante arcaico, né? Então valorizava a hierarquia, o prestígio das pessoas, diferente do sistema jurídico romano, que era baseado em critérios objetivos, em leis promulgadas. Pois é, mas era assim que é feito em Israel. Aí que nos interessa de perto. Por quê? Porque, na verdade, o evangelista São João, ele está usando esse termo Paráclitos, ele tá se referindo ao grande julgamento na corte celeste, quando nós tivermos que nos apresentar diante do trono do Cordeiro, no juízo final que vamos ser julgados. E lá ele está, quer dizer, basta você pensar um pouquinho, que nós somos, a raça humana, nós como raça humana, nós somos criminosos. Por quê? Em Adão, nós pecamos pela desobediência. E depois, no povo judaico, nós pecamos por não aceitar Jesus. Nós matamos o Filho de Deus. Então veja que o nosso crime é realmente de pena capital. Mas aí que está. A promessa de Jesus nos enche de esperança, porque ele nos fala que vai se levantar para nos salvar este Espírito Santo Paráclito. Ele se levantará ao nosso lado. Então, veja o amor infinito de Deus. Nós não teríamos chance nenhuma de salvação. Nenhuma. Condenação eterna é que nos esperava. Mas, porque Deus nos ama tanto, Ele mesmo vai tomar a nossa defesa e se levantar como Paráclitos, como aquele que vai nos defender. E nós, pelo mérito do Espírito Santo, pela santidade do Espírito Santo, pela sua autoridade, é que nós vamos ser absolvidos. Então, veja que magnífico. Por isso que é o maior título, o título mais importante do Espírito Santo. Nós estamos, assim, usualmente, pensar que o Espírito Santo é uma espécie de energia, de um poder. Mas Jesus nos revela que o Espírito Santo é uma relação, é uma pessoa que nos relaciona conosco com amor. Um amor misericordioso, cheio de compaixão, que faz se levantar para nos anistiar naquele momento mais terrível, que é o momento do juízo final. E assim, graças a isso, nós passamos a ter a esperança na salvação. Amém.